O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segue-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando um pouco mais, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós estamos celebrando hoje o terceiro domingo do tempo comum. E o Evangelho que nós acabamos de ouvir relata para nós o início do ministério de Jesus, o início da sua missão, logo após o batismo que ele recebeu nas águas do Rio Jordão. Ele começa o seu ministério. E o Evangelho nos contextualiza: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. João Batista se cala para que Jesus comece a pregar. João Batista fecha o Antigo Testamento e Jesus, com o seu ministério, abre o Novo Testamento por meio da pregação e da ação apostólica. E Jesus foi para onde? Jesus foi para a Galileia. A Galileia era uma província de Israel e era uma região que acolhia vários estrangeiros, podemos dizer os povos pagãos, aqueles que não pertenciam ao povo de Israel. E Jesus começa a sua pregação onde? Na Galileia, chamada também a Galileia dos pagãos. E qual é o significado teológico disso, minha gente? Para nos dizer que a salvação de Jesus é para toda a criatura. Jesus não veio somente para os judeus, como eles pensavam, que o Messias seria somente para o povo de Israel. Não. O Messias, o Cristo, ouvimos isso no domingo passado, na profissão de fé que os dois apóstolos fazem. Encontramos o Messias. Então a palavra Messias, Meshiá, que significa aquele que salva. O ministério de Jesus começa na Galileia para nos dizer que ele veio para salvar a todos. Inclusive os pagãos são os primeiros a acolher a mensagem de Jesus. Os pagãos são os primeiros a acolher as curas, os milagres, a bondade de Jesus, porque os judeus não foram capazes de abrir o coração para o Senhor. Então é necessário nós compreendermos. E Jesus prega o Evangelho de Deus.
A palavra evangelho já era utilizada pelas culturas anteriores a Jesus. E a palavra evangelho significa boa nova, boa notícia. Por exemplo, quando o rei ia visitar uma cidade ou uma região, uma província do seu império, do seu reinado, logo ele mandava à frente um súdito do seu governo, e este súdito ia com o papel escrito pelo rei, anunciando a boa notícia. E qual seria a boa notícia? Que o rei ou o imperador visitaria aquela região. Então, logo que ele chegava, ele dizia, o súdito do rei: vos anuncio uma boa notícia. Ou seja, vos anuncio o evangelho, a boa notícia que aquele povo esperava para receber a visita do rei. E o que isso significa para nós hoje? Mais do que uma boa notícia no campo político, no campo social, Jesus traz a cada um de nós a boa notícia de Deus. Ele nos traz uma boa nova para transformar a nossa vida. E é necessário compreendermos isso, porque hoje nós vivemos na sociedade da tragédia. Quando você liga a televisão na hora do jornal, o que passa? Morte, assassinato, roubo, drogas. É ou não é assim, minha gente? Quando nós vamos conversar com as pessoas na rua, meu Deus, é tanta tragédia que a gente escuta, é tanta coisa ruim. Então, ouvimos, Jesus prega o evangelho de Deus. Ou seja, Jesus nos traz a boa notícia de Deus, que é capaz de transformar a nossa vida, que é capaz de nos dar a verdadeira alegria. E nós precisamos ser um povo que transmite sempre boas notícias, começando pela boa notícia de Deus, começando pelo evangelho, que muitas vezes não poderá ser pregado pela nossa boca, mas pode ser pregado pela nossa vida. Não nos deixemos levar pela sociedade da tragédia, das coisas ruins, mas vamos permitir ao Senhor entrar no nosso coração, para que nós experimentemos a boa notícia de Deus, o evangelho de Deus, e sejamos propagadores, anunciadores desta boa notícia. Agora vamos compreender qual é esta boa notícia que Jesus traz para nós. Então tome aí no seu folheto, Evangelho de São Marcos, capítulo 1. Então, para vocês verem, Marcos começa o seu evangelho com a vida apostólica de Jesus, né? Estamos no capítulo 1 e ele já está narrando o início da missão apostólica de Jesus. Então vamos ler agora juntos o versículo 15, para sabermos qual é a boa notícia que esse evangelho de Deus traz para nós. Acharam aí no folheto? Vamos ler todos juntos? O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. Vamos parar por aqui. O tempo já se completou. Depois, se vocês retomarem a primeira leitura, vocação de Jonas, e a segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, vamos encontrar uma situação de tempo. Quando Deus chama Jonas, vai dizer: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Está lá no versículo 4 da primeira leitura. Na segunda leitura, o primeiro versículo, 29, eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. E Jesus começa pregando o evangelho dizendo: o tempo já se completou. O que isso significa? Que Deus, na sua infinita misericórdia,
ama a humanidade criada por Ele, e faz um caminho percorrendo a história de todos os tempos, de todas as culturas, raças e nações, para oferecer a salvação que vem do seu Filho Jesus Cristo. O tempo que era esperado por todo o antigo Israel se cumpre em Jesus Cristo. Jonas, 40 dias, conversão à quaresma de Nínive. São Paulo dizendo: olha, o tempo está abreviado, então não podemos perder mais nenhuma oportunidade. E o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho de Deus, começou dizendo: o tempo já se completou. Ou seja, Jesus está no nosso meio, e Ele veio nos trazer um grande presente da parte de Deus. Que presente é esse? Aí o versículo 15 continuou: o reino de Deus está próximo. Bom, se o tempo se completou, e Jesus está no nosso meio, por que o Evangelho não disse: o reino de Deus está aqui, ou está dentro de cada um de nós? Por que o Evangelho disse: o reino de Deus está próximo, já dizendo que o tempo se completou? Aqui o Evangelho quer nos ensinar que este reino, que Jesus concretiza no nosso meio, está próximo, porque ele só se completa a partir do momento que você adere à pessoa de Jesus Cristo. Ele se torna próximo, mas para que ele se concretize na sua vida, o reino de Deus, é necessário o quê? Uma adesão de cada um de nós, não a uma ideia, não a uma doutrina, mas a uma pessoa, e essa pessoa tem nome, essa pessoa se chama Jesus. Então, para que o reino de Deus se complete na sua vida, para que ele se concretize na sua vida, na sua história, na sua família, no seu casamento, nos seus estudos, no seu trabalho, é necessário que você abra as portas do seu coração, ou melhor, como dizia São João Paulo II, escancare as portas do coração e permita a Cristo entrar, para que de fato a sua vida seja uma vida completa, para que o tempo de Deus também se complete em você. Ele conta com a nossa liberdade, e Ele necessita da nossa adesão. Mas para que isso aconteça, o caminho também já foi dado aqui no Evangelho: convertei-vos e crede no Evangelho. A palavra conversão vem do grego, da palavra metanoia. Então, meta, já conhecemos, né? O significado da palavra é uma finalidade que cada um se propõe para alcançar, uma meta. Padre, eu sou gordinho e a meta de 2018 é ficar magrinho, então eu vou me esforçar para alcançar a meta, não é? Uma finalidade que eu proponho. Depois, noia, do grego, mudança de mentalidade. Às vezes a gente pensa que a noia seja a mudança do caminho. Nas placas de trânsito aqui, não é? Vemos aquele símbolo da conversão. Ali é permitido você entrar e fazer a conversão naquela rua. Mais do que a conversão do caminho, a mudança do caminho, é necessário o quê? Mudar a mentalidade. Porque de repente eu tenho uma meta, um objetivo a ser alcançado, mas o caminho que eu estou fazendo não me possibilita chegar onde? A finalidade que eu me propus. Então,
nesta mudança de mentalidade, vai também mudando o quê? Os nossos hábitos, vai mudando o nosso jeito de ser, e isso é um processo, minha gente, que vai durar a vida toda. Nós vamos melhorando em algumas áreas da vida, vamos crescendo em outras, mas de repente quando a gente para e olha para dentro de si, percebe que há ainda algumas situações que precisam de quê? De conversão, ou seja, de uma mudança de mentalidade que me leva a fazer uma experiência pessoal com Jesus. E a partir do momento que eu faço esta adesão a Ele, Ele colabora nesta minha finalidade, ou seja, neste caminho de mudança de vida que nos proporcionará a meta final. E qual é a meta final do cristão, minha gente? É ficar rico? É ser um empresário? É ter muitos bens? É dominar as pessoas? Não, a meta do cristão é a vida eterna, é a vida plena. E Jesus começa a sua pregação pregando o Evangelho de Deus, falando de conversão, falando de metanoia, falando de mudança de mentalidade, para que nós cheguemos ao objetivo final da nossa existência, a comunhão plena com Deus. Esta é a nossa finalidade, a comunhão plena com Deus, a conversão. E o segundo passo, crer no Evangelho. Acreditar. E a partir do momento que eu acredito numa pessoa ou numa verdade, a minha tendência é de aderir àquela pessoa e ao mesmo tempo levar muitas pessoas. Posso dar um exemplo? Você vai ao médico, e aí o médico te tratou muito bem, fez um diagnóstico com você, passou os exames, você voltou, ele receitou os medicamentos, você melhorou diante daquela debilidade física, e aí você ficou gostando demais do médico. Aí chega a sua comadre e fala: ih, fulano, mas eu estou tão ruim. Não, mas você precisa ir lá no doutor fulano de tal, porque eu estava ruim demais. Aí a gente aumenta, né? Você precisa de ver, eu nem andava, e fui lá, mas você precisa de ver o tanto que ele é atencioso, ele pediu os exames, ele me passou esse remédio. Não, mas você vai gostar demais do doutor fulano de tal. É ou não é assim, minha gente? Quando nós acreditamos numa pessoa, quando nós acreditamos naquilo que ela fala, nós nos fidelizamos a ela, e ao mesmo tempo nós anunciamos para as outras pessoas. Então, acreditar no Evangelho é isso, é nos fidelizar a Jesus Cristo, é nos entregar a Ele, é acreditar na palavra dEle, é aderir àquilo que Ele tem para nós. E quando fazemos esta experiência, a gente anuncia esse amor de Jesus para todas as pessoas, como fazemos com o médico. Outro exemplo, quando vamos na casa de uma pessoa e comemos uma comida muito gostosa. Hoje é domingo, né? Pode ser que muitos de vocês tenham aí sido convidados para ir almoçar na casa de um parente, de um amigo, ou até mesmo na sua própria casa. Então você vai para aquele almoço e chega lá, tem aquela picanha assada, não é? Com aquela tirinha assim de gordura, tem uma lasanha, tem um frango caipira, tem um piqui para aqueles que gostam, e aí você come, né? Meu Deus do céu, a meta de 2018, que era de emagrecer, já fica de lado bem no início do ano. Quando você chega na sua casa, o que é que você diz para quem não foi? Ih, fulano, você perdeu. Lá tinha picanha assada, lá tinha frango caipira, lá tinha angu de milho verde, e vai contando o cardápio. Quem te ouve diz o seguinte: para de falar
porque minha boca já está ficando cheia d'água, não é? A gente atiça a outra pessoa, mas se de fato a pessoa não experimentar, ela nunca saberá que gosto tem a comida. Você pode dizer, você pode atiçar, a boca dela pode ficar cheia d'água, mas é necessário ela fazer a experiência de comer a comida para sentir o gosto. E assim é o amor de Deus que nos chega por meio do Evangelho de Jesus. Não adianta o padre falar, não adianta a palavra de Deus dizer, não adianta eu ouvir tantas pregações, se eu não permitir a Jesus a experiência, a adesão a Ele. E isso é um caminho de conversão. De conversão. A primeira leitura vai nos ajudar a compreender esse caminho de conversão. Voltemos agora na primeira leitura da profecia de Jonas. Versículo 1 e 2. Nós vamos ler 1, o 2 e o 3. Acharam aí? Primeira leitura da profecia de Jonas, versículo 1, 2 e 3. Vamos ler juntos? A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas pela segunda vez. Levanta-te e põe-te a caminho da grande cidade de Nínive e anuncia-lhe a mensagem que eu te vou confiar. Jonas pôs-se a caminho de Nínive, conforme a ordem do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande. Eram necessários 3 dias para ser atravessada. Então, Nínive era a capital da Assíria. E na época do reinado de Senaqueribe, rei da Assíria, o povo da Assíria foi muito maldoso com todos os povos dominados pelo Império Assírio. E o povo de Israel sofreu demais da conta, principalmente durante o reinado do rei Senaqueribe. E quando esse reinado foi superado, o povo de Deus não gostava nem de lembrar desta época de dominação do Império Assírio. E nesse contexto de Jonas, o povo de Israel estava vivendo um nacionalismo muito forte. E como eles sofreram demais debaixo da chibata de Senaqueribe, eles não gostavam nem ouvir falar do povo que estava em Nínive. E Deus mandou Jonas para onde? Para Nínive. Ou seja, Deus não faz asepsia de pessoa, Deus não faz distinção de povo, Ele veio para salvar a todos. Então Ele mandou que Jonas fosse pregar a conversão para o povo de Nínive. E como que se dá o processo de conversão? Versículo 2: levanta-te, põe a caminho e anuncia a mensagem que eu vou te confiar. Aqui está os 3 elementos que cada um de nós precisamos no caminho de conversão que o Senhor nos propõe. Convertei-vos e crede no Evangelho. A primeira atitude: levanta-te. Sai do comodismo, sai da paralisia, sai das estruturas que te prendem e vai ao encontro do Senhor. Evangelho de domingo passado: vinde e vede. É necessário vir, e para vir tem que levantar, tem que ir ao encontro, tem que tomar uma decisão. Então, a primeira atitude da nossa metanoia, do processo de conversão, é levantar. Levanta-te. Segunda atitude: pôr-se a caminho.
Jesus vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas hoje, minha gente, nós vivemos numa sociedade que nos dá tudo pronto. Infelizmente estamos ficando um povo preguiçoso. Antigamente, se a gente queria comer um biscoitinho gostoso, a gente tinha que levantar e fazer, não era? O biscoito, fritar ou assar. Hoje não, a gente corre e vai na padaria e já compra pronto. Antigamente, se eu quisesse uma casa limpa, eu tinha que dar uma faxina. Hoje não, eu vou lá, contrato uma faxineira, ela vem e limpa para mim. Antes, se eu quisesse ir ao encontro de alguém, eu tinha que ir a pé, ou no máximo ir a cavalo. Hoje eu pego minha motinha, minha bicicletinha, meu carro e vou. Nós estamos ficando um povo preguiçoso, porque tudo nos oferece muita comodidade. E no itinerário da fé é necessário o quê? Levantar e colocar-se a caminho. É necessário fazer o itinerário. Graças a Deus, Jesus nos propõe esse caminho. Ele não se revela como um Deus mágico, como um Deus de varinha de condão, que eu peço e Ele já obedece e resolve o meu problema na hora. Não! Ele nos pede uma atitude: levanta-se, põe a caminho. Que caminho é esse, minha gente? O caminho de Jesus. Os discípulos de Emaús, depois da morte de Jesus, todos eles desiludidos, e Jesus vai caminhando até chegar em Emaús, e só depois eles reconhecem que era Jesus. Então, Jesus é o caminho, e na nossa caminhada, se nós aderirmos a Ele, Ele não permite que façamos o caminho sozinho, porque Ele é o nosso companheiro de jornada. Ele é o nosso amigo, que vai ouvindo as nossas reclamações, as nossas lamúrias, como foi com os discípulos de Emaús. É Ele que vai curando as feridas dos pés calejados pela caminhada. É Ele que vai colocando o bálsamo. É Ele que oferta o alimento, o pão vivo descido do céu. É Ele que nos oferta a água. Eu sou a água viva. A mulher samaritana à beira do poço de Jacó. Ele é o nosso companheiro de jornada. Além de ser o caminho, Ele também nos auxilia nesta metanoia, nesta conversão, nesta mudança de mentalidade, para que cheguemos à nossa meta última, a vida plena, a comunhão com Deus. Então, o segundo elemento, o caminho. E o terceiro elemento, anunciar a mensagem que eu vou te confiar. Que mensagem é essa? O Evangelho começou dizendo, Jesus, depois que foi batizado por João, João foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus. Então é necessário anunciar a mensagem que nos foi confiada. E que mensagem é essa? Aonde que nós encontramos essa mensagem? No Evangelho. Em Jesus Cristo se cumpre tudo aquilo que foi predito pelos profetas e pela lei no Antigo Testamento. Então é necessário anunciar o que o Senhor nos confia, a sua mensagem. Jonas pôs-se a caminho de Nínive. Não ficou reclamando, não ficou questionando, tomou uma atitude, colocou-se a caminho de Nínive. Era necessário 3 dias, naquela época, andar 3 dias para atravessar uma cidade, significava que a cidade era muito grande, porque o povo não vivia como nós hoje, nessas metrópoles. Eles viviam em pequenos povoados, em pequenas tribos, pequenas aglomerações de pessoas. Então, quando havia uma cidade que gastava 3 dias atravessando a pé, significava que era uma cidade muito grande. E qual foi o anúncio de Jonas? Jonas entrou na cidade, percorrendo o caminho de um dia,
pregava ao povo dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. O povo acreditou em Deus, aceitou fazer jejum e se vestiram de sacos. Quem não se converte experimenta a destruição. Nínive, se não se converter em 40 dias, será destruída. Como é a nossa realidade quando nós olhamos para os jovens perdidos na droga? O que aconteceu com a vida deles? Foi destruída. Quando você vai lá no Sepaigo, tantos presos que entraram por esse caminho do roubo, o que é que eles permitiram acontecer na sua vida? A destruição. Quando você, esposa, não é fiel no seu casamento e se abre ao adultério, o que é que vai acontecer no seu casamento, na sua família? A destruição. A vontade de Deus é que nós sejamos destruídos? Não, pelo contrário, Ele nos ama, e por nos amar, Ele nos indica: convertei-vos e crede no Evangelho, porque quem não faz o caminho de conversão, terá a sua vida destruída. E você quer isso para a sua vida? Não, eu também não quero para a minha. Por isso devemos ouvir a palavra de Deus. Então, precisamos da oração, da nossa adesão. Eles acreditaram em Deus, os ninivitas, ou seja, eles aderiram à palavra de Deus, e depois eles fizeram jejum e se vestiram de sacos. Esses dias, eu estava lendo um artigo, e o autor dizia que a pornografia do nosso tempo se chama gastronomia. Hoje eu saio para comer, quando chega o prato bem bonito, primeira coisa que eu faço antes de experimentar a comida, tirar uma foto, põe lá no Instagram, não é? Põe no Facebook, manda em todos os grupos. Na hora que eu vou comer, a comida já esfriou. O que você mais vê hoje, depois do carão nas redes sociais, é o que? Prato de comida e copo de bebida. Somos levados por essa enxurrada da cultura atual, e depois a gente tem a cara de pau de dizer assim: ih, padre, eu não dou conta de fazer jejum de jeito nenhum, já tentei, padre, me dá essa pituca, me dá amarelão, eu desmaio, né, me dá acesso, nossa, padre do céu, não dou conta não. É claro, se eu não faço um exercício de uma mudança de mentalidade, de uma conversão profunda que vai mudar os meus hábitos, de fato, o jejum será uma realidade inalcançável para mim. Inalcançável. E uma das atitudes de conversão é acreditar em Deus e fazer jejum. Dominar a boca. Porque se você consegue dominar a boca, com certeza você terá a possibilidade também de dominar outras esferas desordenadas da sua vida. Então, se não dá conta de fazer o jejum, comece por uma abstinência. Alguma coisa que você gosta de comer ou de beber. Eu gosto muito de carne vermelha e de Coca-Cola, né? Então, quando eu quero fazer uma penitência assim, eu deixo de comer carne e deixo de beber coca. E às vezes eu chego lá na minha mãe, que ela é ótima na cozinha, e ela está fazendo aquela carne, gente, que o cheiro você sente lá do portão. A minha boca enche d'água, mas eu falo: mãe, frita um ovo. Não é? Porque a mesma força que você tem para resistir àquela carne, ou aquela comida, ou aquela bebida, é a força que você vai precisar para resistir o demônio, quando ele quiser destruir a sua vida e te tirar do caminho de conversão. Então a abstinência, o jejum, vai dominando as nossas vontades desordenadas.
e vai nos possibilitando o quê? Um caminho de mudança de vida, uma metanoia, uma conversão. Agora voltemos ao Evangelho, segunda parte do Evangelho de hoje. Então a primeira, o anúncio do reino de Deus, o convite à conversão e acreditar no Evangelho. Jesus agora, na segunda parte do Evangelho, faz o convite, o chamado aos 4 apóstolos. Está aí no Evangelho. Simão, que depois se chamou Pedro, André e Tiago e João. As 4 colunas da igreja. Os 4 discípulos que foram chamados pelo Senhor inicialmente, lá já no início do seu ministério, do ministério de Jesus. Então vamos ver agora como se deu esse chamado. Peguemos aí versículo 16, 17 e 18. Vamos ler juntos? Acharam aí? Versículo 16 do Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Então vamos compreender o chamado destes apóstolos. Primeiro, eles estavam à margem, à beira do mar da Galileia. O mar da Galileia, minha gente, não é um mar de água salgada, como a gente está acostumado aqui com o nosso litoral. Ele é um grande lago, é uma dos mananciais de água doce, que abastece todo Israel juntamente com o Rio Jordão. Então, é um lago muito grande. Mas na concepção do povo do Antigo Testamento, um lago muito grande, com muita água, era concebido como mar, certo? Mas não é um mar de água salgada, com ondas, como é o nosso litoral brasileiro, não. É um grande lago de água doce, que ficou conhecido como Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré. Então, já falei no início da homilia, que a Galileia era uma região que tinha muitos pagãos. E acontecimentos importantes com Jesus, muitos deles acontecem onde? No Mar da Galileia. Aconteceu, como nos disse o Evangelho, que Simão e André, seu irmão, lançavam a rede para pescar. Logo, eles eram pescadores. Jesus olhou para eles e disse: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Aqui é interessante compreendermos os elementos que compõem o chamado de Deus. Primeiro, a iniciativa de chamar é sempre de Deus. Ele nos chama porque nos ama e porque tem um grande projeto para a nossa vida. Isso é a vocação. Então, ele chamou Simão, André, chamou Tiago e João. A iniciativa foi de Jesus. Primeiro elemento. Depois, segundo elemento, o chamado, minha gente, acontece no cotidiano da vida. Eles estavam à beira do mar da Galileia, lançando as suas redes, porque eram pescadores. Eles estavam trabalhando, e Jesus os chamou em qual momento da vida? No momento do trabalho, no cotidiano das suas atividades, e conosco não é diferente. Sabe qual é o nosso problema? Nós queremos um Deus apoteótico, nós queremos um Deus milagreiro, um Deus mágico, que chega, estrala o dedo e está tudo resolvido.
e a dinâmica que Jesus nos mostra de como é Deus é diferente. O chamado, a vocação que Deus já infundiu no seu coração e que Jesus te convida a vivê-la de maneira intensa, vai acontecer no seu cotidiano. O que isso nos ajuda? Então, você que é pai e mãe de família, a sua vocação de ser pai, de ser mãe, de ser esposo, de ser esposa. Então, o chamado de Deus para a sua vida acontece quando? Quando você está exercendo o seu ministério de ser pai, quando você está exercendo o seu ministério de ser esposo, quando você está exercendo o seu ministério de ser mãe, de ser esposa. O padre, o chamado que Deus fez a ele no cotidiano da vida, acontece quando? Quando ele está evangelizando o povo, quando ele está pregando a palavra, quando ele visita os doentes, quando ele atende a confissão, quando ele ajuda a levantar um que está caído, e assim, minha gente, sucessivamente. Deus fala conosco, nos chama no cotidiano da vida. Por isso que é importante a gente fazer bem o que é nos confiado. Não fazer tramóia e trapaça lá no meu trabalho. Não burlar a minha família. Não buscar coisas do mundo que não prestam e infiltrar dentro da minha casa, dentro do meu coração. Não. É termos essa docilidade de ouvirmos a palavra, porque ela tem o poder de nos transformar. Então Jesus os chamou quando eles estavam trabalhando no cotidiano da vida. E se vocês se tornam leigos, atuantes, missionários no cotidiano de vocês, nós vamos atear fogo no mundo. Os leigos precisam ser fermento no meio da massa, precisam ser luz em meio às trevas, precisa ser sal que vai dar um novo gosto. Então, no cotidiano, nas suas atividades ordinárias, escute o convite de Jesus: vem e segue-me. Vem e segue. Esse é o segundo elemento. O terceiro elemento, nos disse o versículo 18. Olha aí o que está escrito no versículo 18. Eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Posso pegar pesado agora? Quando o padre ou algum irmão da comunidade vai convidar um de vocês para uma missão, para um trabalho na paróquia, ou na pastoral, ou em alguma atividade missionária da igreja, como é nossa atitude? Vem o padre, ou vem o irmão da comunidade e fala: fulano, olha, nós estamos com esse projeto pastoral, esse trabalho que a paróquia está realizando, e eu gostaria de te convidar para você ajudar. 90% das respostas que a gente ganha: nossa, padre, eu não dou conta não, padre. Ah, padre, eu tenho vergonha de falar, eu não dou conta de olhar para as pessoas, padre. Ih, só precisa de ver, é porque o senhor não me conhece ainda, padre, o senhor está chegando aqui na paróquia agora, se o senhor me conhecer, o senhor vai ver, eu não dou conta. Outros falam assim: não, padre, eu preciso pensar, vou ver como é que está a minha agenda, porque eu trabalho, eu estudo, eu tenho faculdade, eu tenho isso, tenho aquilo, eu vou ver. Outros dizem assim: ah, padre, olha aí, eu acho que o senhor errou a pessoa, acho que não é eu não, porque eu não tenho competência, eu não tenho qualidade para fazer isso não, eu não dou conta. Outros já vão ser curto e grosso: não quero. É ou não é assim, minha gente? Infelizmente é. Qual foi a atitude de Simão e André quando eles ouviram o chamado, o convite de Jesus? Disse o Evangelho: eles deixaram imediatamente as redes e seguiram Jesus.
o advérbio de intensidade, deixaram imediatamente, não procuraram desculpas, não foram ver a agenda, não foi ver se alguém permitia, não, eles deixaram imediatamente. Isso para nos ensinar que diante do chamado de Deus, que pode acontecer de maneira extraordinária num sonho, ou de maneira ordinária através do convite do padre, ou de um irmão da comunidade, pede de nós o quê? Prontidão. É imediatamente. O tempo se completou, o tempo se cumpriu, o tempo é agora. Não dá mais para a gente ficar cozinhando o galo. Já cozinharam o galo? 3 dias, não é, minha gente? Tem gente que faz até o fogãozinho lá fora para colocar lenha, porque se for no gás, com o preço que está hoje o gás, vai gastar 3 botijões para cozinhar o galo, não é? Porque demora muito. Não dá mais para continuar cozinhando o galo. É necessário prontidão, atitude de deixar imediatamente a tranqueira que não te leva para o céu e seguir a Jesus. Então, essa foi a atitude de André e Simão. Mas não terminou por aqui. Jesus continuou o seu trabalho. Vamos agora para o versículo 19 e o 20. Vamos ler juntos? O versículo 19 e o versículo 20. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Bom, Jesus chama mais 2, Tiago e João. Qual era a profissão deles? Pescadores. E eles estavam fazendo o quê? Consertando as redes. Se estavam consertando as redes, o que aconteceu com as redes? Elas estavam estragadas. Então, as redes estragadas simboliza a lei que foi desvirtuada pelo povo de Israel, que foi criando tanto. Deus deu 10 mandamentos, depois eles criaram mais de 550, né? Se eu não me engano, hoje, para o povo de Israel, em média, 600 mandamentos. Então, a lei foi desvirtuada, a rede foi rompida, e foi o sangue de Jesus derramado na cruz que consertou as redes, para que esta rede, que hoje é simbolizada pela igreja, pudesse nos capturar como um peixinho de Jesus. Gente, isso é bonito demais da conta. Quando nós permitimos ao Senhor nos pescar, quando nós nos tornamos peixes de Jesus, para que Ele nos faça também pescadores de homens. E esta rede rompida, essa rede estragada, desvirtuada, foi consertada pelo sangue de Jesus derramado na cruz. E a missão da igreja, a missão apostólica de Pedro, de Tiago, de João, de André, é de levar este Jesus, este anúncio do Evangelho, esta conversão, esta adesão a Jesus a todas as pessoas. E nós temos a alegria de estarmos no barco de Pedro, que é a igreja. E aqui eu falo igreja com I maiúsculo. A igreja que é una, que é santa, que é católica, que é apostólica e que é romana. Nós estamos dentro desta barca, nós fomos capturados por esta rede de Cristo na igreja, e nós somos alimentados por este Cristo no caminho, que caminha conosco, para que nós nos tornemos também pescadores de homens. Agora, no chamado de João e de Tiago,
entra um elemento muito peculiar que eu não falei. O Evangelho disse que eles eram filhos de quem? De Zebedeu. E Zebedeu também era pescador, né? Na maioria das vezes era o pai que ensinava os filhos a profissão. E o Evangelho relatou que os dois filhos deixaram o seu pai com os empregados na barca e fizeram o quê? Seguiram Jesus. Um dos impedimentos que nos impede de seguir Jesus, os vínculos familiares. Os vínculos familiares. E às vezes nos impede de seguir Jesus, e nos impede também de ser pessoas autênticas, de escolhermos de repente até a nossa profissão. Eu falo isso para vocês porque eu senti isso na pele 2 vezes. Primeiro, quando eu estava terminando o ensino médio, eu queria fazer história, e minha mãe queria que eu fizesse direito, e ela batia na tecla que eu tinha que fazer direito. Se eu não tivesse firmado, eu tinha feito direito e não história como fiz. Quando eu compreendi que eu precisava de uma profissão que era para contribuir na minha realização pessoal e não na realização da minha mãe, eu disse, eu preciso fazer o que eu gosto, o que eu sinto chamado. E depois, quando eu fui para o seminário, minha mãe não queria que eu fosse padre. Depois vocês vão conhecer, né? Ela, mas meu pai sempre vem. Então ela fica super feliz hoje, porque ela passou também por um processo de conversão. 2 anos eu no seminário e ela chorando, não quero que você seja padre. Mas eu entendia que Deus me ama mais do que a minha mãe, e que eu seria feliz não fazendo a vontade da minha mãe, mas fazendo a vontade de Deus. Então se Ele me pediu, deixe seu pai, a sua mãe, a sua profissão e vem me seguir, eu irei, e não me arrependo de ter tomado essa decisão, não me arrependo de estar aqui, e sou muito feliz no que eu faço, me realizo na minha vocação. As pessoas, de repente, são pessoas com a vida sem sentido, uma profissão que não é realizada, por isso, porque de repente se deixa dominar demais pelo outro, porque é mais cômodo, porque o outro me protege, porque o outro faz no meu lugar, e de repente o outro que domina, gosta de muita gente debaixo do seu chicote, debaixo, né, do seu cetro, e isso não faz bem. Então, os vínculos familiares são importantes, nós não desconsideramos. Eu não deixei de amar minha mãe e meu pai, mas eu amo muito mais a Jesus do que a eles, porque é somente amando a Jesus e sendo amado por Jesus é que eu posso amar o outro. Por que nós dizemos assim, o fulano é um mal amado? Já ouviram essa expressão? Porque não estamos amando a Deus sobre todas as coisas. Primeiro mandamento da lei de Israel, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, esse amor de Jesus que nos alcança no trabalho, no cotidiano, na vivência da vocação, nos agrega pelas redes da igreja e forma de nós uma grande família, a família de Deus que é a igreja. Por isso que nós somos irmãos em Cristo. Os vínculos de fé de quem acredita se tornam mais fortes do que os vínculos de sangue. Eu, como padre, vou conviver muito mais com vocês do que com meu pai, com minha mãe, meus irmãos, minhas cunhadas, meus sobrinhos. Ou seja, o chamado que Deus faz a nós, diante da adesão que cada um pode dar a Ele, nos forma uma grande família, a família de Deus. Ninguém é filho de chocadeira, ninguém. Fomos renascidos do lado aberto de Cristo. A água que jorrou do seu lado aberto nos faz uma nova criatura, que somos filhos amados de Deus. Gente, olha que riqueza, olha que poder que esta palavra tem para a nossa vida. E se de fato tomamos a decisão, com certeza ela tem o poder de nos transformar.
E agora, o mesmo convite que Jesus fez a eles, é o convite que Jesus faz a você: vem e segue-me. A decisão agora é sua. Então, neste momento, vamos encerrar essa nossa pregação, pedindo a graça de Deus para viver essa palavra. Então, que você agora possa fechar os seus olhos, possa pensar na sua vida, no seu trabalho, no seu cotidiano, nas atividades que você realiza, e pedir a Jesus a graça da conversão, a graça da fé, de acreditar no Evangelho, para que o reino de Deus se cumpra na sua vida, para que quando você ouvir a voz de Jesus, você possa segui-lo imediatamente. O que é que hoje te impede de fazer a vontade de Jesus? O que é que hoje te impede de seguir e de viver a sua vocação? Fale com Jesus agora, das redes do seu trabalho, das dificuldades que você enfrenta na sua vocação, no casamento, na família, na educação dos filhos, na relação com o pai e com a mãe. Fala: Jesus, vem me chamar também, porque eu quero te seguir, porque eu sei que tu me amas e que tu me chamas. E nesta manhã eu quero dizer o meu sim a ti. Tu te abeirastes da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, meu Senhor, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhastes nos olhos a sorrir, meu Senhor, pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, meu Senhor, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço, que a outros descanse, amor que almeja seguir amando.
pronunciastes meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro